Lá para a nossa próxima entrevistada, é uma Ora, pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, um assunto bem delicado, porque confesso que a gente já viu de tudo, né? Sabe que tem golpe baixo em campanha, mas esse foi rasteiro subterrâneo mesmo. Vamos colocar aqui na tela, por favor, o que houve, né? Uma mentira contada por Pablo Marçal sobre a morte do pai da pré-candidata, a deputada Tabata Amaral. A Tabata rebateu nas redes sociais dela, ela vai falar conosco agora, né? No vídeo, o Pablo fez insinuações de que a deputada, à época em que o pai dela estava, sofria com alcoolismo, né? Ela viajou e teria abandonado o pai, coisa que não aconteceu, coisa que é mentira, mais uma mentira de Pablo Marçal. Bom, conosco a deputada Tabata Amaral, que é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Primeiro, expressar aqui a nossa solidariedade, deputada, e te perguntar se a senhora esperava uma campanha tão baixa como essa que a gente está vendo em 2024. primeiro, boa tarde, Diego, Raquel, obrigada por essa oportunidade. A gente sabe quem é Pablo Marçal, a gente sabe do que ele é capaz e eu tô acostumada a rebater mentira, tô acostumada a comprar briga com gente grande, mas confesso que o ataque de ontem foi tão nojento e tão asqueroso que me pegou de surpresa. E eu fiz questão de ir até as redes sociais contestar o que foi dito, não porque eu devesse explicações a Pablo Marçal, mas porque ele falou de uma das figuras que é mais importante para quem eu sou. Eu tive um pai maravilhoso. Eu tive um pai que, sem estudo nenhum, me ensinou a jogar xadrez, me ensinou a gostar de matemática, apostou em mim, me incentivou. Quando eu ganhei a bolsa de estudos no Colégio Etapa e falei, pai, eu vou estudar fora. Ele foi a primeira pessoa que acreditou em mim, a ponto de que quando eu dei a notícia para ele de que tinha passado em Harvard, ele disse que sempre soube que eu passaria. Então, Pablo Marçal escolheu a pessoa errada. Escolheu a pessoa errada para vir com mais uma de suas mentiras e ataques, mas falar do meu pai, falar da minha família, isso eu não vou tolerar. Então, de novo, não foi para dar explicação, porque isso ele não merece, mas foi para honrar a história do meu pai, foi para honrar a história de um dos principais responsáveis por eu estar aqui, e foi para dizer que foi com o incentivo do meu pai, com o apoio dele, tendo o exemplo que eu tive dentro de casa, que eu enfrentei tanto desafio, tanta adversidade, e foi por saber que ele sonhou aquele sonho comigo, que depois que meu pai faleceu, que a gente perdeu ele para as drogas, inclusive eu cheguei a desistir de ir para os Estados Unidos, mas encontrei força para seguir e porque eu sabia porque ele acreditava em mim. E foi também pensando nele que eu voltei para o Brasil para que outras famílias não enfrentassem o que a gente enfrentou, que eu fui candidata a deputada federal, que eu criei a primeira bancada da saúde mental, que eu sigo lutando para que São Paulo tenha mais CAPs, mais centros para acolher quem sofre com uma dependência química, porque, de novo, apesar de ter sido esse homem maravilhoso, brilhante, um homem de verdade, enquanto a gente vê tanta mãe sendo abandonada, meu pai não era meu pai biológico, conheceu minha mãe grávida e escolheu ser meu pai, foi um homem de verdade. Então, sim, era um homem doente, a gente soube no final da vida do meu pai que ele era bipolar, e lutou contra o alcoolismo durante toda a sua vida, lutou contra a dependência de crack no final da vida, e eu não vou deixar que nenhum cretino, que nenhum mentiroso, que nenhum safado venha desonrar a minha história ou a história do meu pai, venha contar mentiras para querer crescer em cima da gente. Raquel. Deputada, por trás da fala dele, tem um machismo estrutural de que a mulher tem que ficar em casa para cuidar da família doente, de que a mulher é a que deve se sacrificar e não estudar, que cabe à mulher esse papel de cuidado. Por trás da fala dele, tem um machismo estrutural de que só a mulher que, se tiver casada, tem um valor para poder ter algo, para poder fazer algo, para poder ser prefeita, como é o caso que a senhora almeja. Qual é a fala que a senhora tem para as meninas, as mulheres que eventualmente estão nos assistindo? É da mulher o dever de cuidado com a família? É única e exclusivamente dela? Raquel, primeiro eu queria lhe agradecer pela sua manifestação de hoje, porque quando vem um homem e diz que uma mulher não pode ocupar qualquer posição que seja porque é mulher, a gente não pode encarar isso como uma questão partidária. É um ataque a todas as mulheres, é um ataque a todo mundo que almeja construir um mundo melhor. Pablo Marçal não é de hoje que vem com essas falas, não.
já disse que eu só prestava para ser primeira-dama, já disse que eu não podia ser prefeita porque não sou casada e não tenho filhos, e sempre parece que a mulher nunca está certa, né? Se eu fosse casada, se eu tivesse filhos, eu tenho certeza que ele diria que eu era uma mãe ruim, que eu não ia ter tempo para cuidar da cidade. Então, o que ele está querendo dizer é que mulher não pode estar nesse lugar. E é importante reconhecer que tudo isso começou porque ele fez essa fala dizendo que eu não poderia ser candidata, basicamente por ser mulher. Ele achou que eu ficaria calada, ele achou que eu ia ter medo dele, como muita gente infelizmente fica diante das denúncias de tudo, e eu fiz questão de respondê-lo, dizendo que isso não me desqualifica para essa disputa, mas pontuando algumas coisas que, na minha opinião, precisam ser ditas. A gente está falando de uma figura que já foi condenada, literalmente, não é que isso está em questionamento, já foi condenada por participar de uma quadrilha de roubo de banco. A gente está falando de um cara que já fez com que o funcionário seu morresse por parada cardíaca e uma brincadeira estúpida. Então ele está dizendo, eu vou expor quem é a verdadeira Tabata. Exponha. Eu quero que as pessoas conheçam a minha história, conheçam minha votação, conheçam minha luta e também conheçam de quem é que a gente está falando quando a gente fala de Pablo Marçal. Então esse descontrole que a gente está vendo dele, essas críticas, esses ataques, essas mentiras cada vez mais baixos, é porque ele ficou chocado que uma mulher, ouvindo as abobrinhas e as merdas que ele fala todo dia, tivesse a coragem de reagir. Ele acha que mulher vai baixar a cabeça e vai para casa. E sobre o cuidado, inclusive estou lá no Congresso lutando por licença paternidade, porque o que eu aprendi em casa é que uma família forte se faz com o pai e com a mãe. Uma família forte se faz com a mulher e com o homem participando. Então deixa ele com essas ideias retrógradas, mas se vier com ataque baixo, se vier com mentira, do meu lado vai encontrar coragem, não é covardia não, até aprender a tratar com respeito, não é só a Tabata Amaral, mas as mulheres desse país. Bom, deputada, Diego, eu posso fazer mais uma pergunta? Deputada, o que está por trás dessa estratégia? Porque a gente sabe que tudo tem estratégia, certo? Ele vinha atacando Guilherme Boulos, fazendo outros ataques gera engajamento. O que a senhora acha que está por trás da estratégia de começar a atacar a senhora e a desqualificá-la? Aonde que ele quer chegar? Eu não sei qual é a motivação real, mas eu também me fiz essa pergunta. Por que ele está cada vez aumentando mais o tom e agora recorrendo a um ataque tão baixo, uma mentira tão ridícula? Me parece que é porque ele quer atenção. Pablo Marçal é isso. Ele comete crime e sai impune. Ele coloca uma pessoa em risco, como colocou naquela expedição em que o Corpo de Bombeiros teve que resgatá-lo e sai impune. Ele faz com que um funcionário chegue ao falecimento e ele sai impune. Então me parece que a gente está falando de uma pessoa que desde os 18 anos de idade sai enganando o povo, sai cometendo crime e não tem nenhuma resposta. E sai impune. Então ele achou que ia chamar mais atenção, porque infelizmente esse tipo de mentira chama atenção, que ele ia conseguir mais engajamento. Agora ele esquece que do outro lado tem uma pessoa para responder. Ele deve ter pensado, vou falar aqui do pai da Tabata, vou contar essa mentira, vou nesse nível de baixaria, porque isso vai me gerar engajamento, isso vai me gerar like. Agora eu não vou deixar, me ataque primeiro, mas não venha falar da minha família não. Não venha desonrar a história do meu pai aqui de novo. Era um homem doente, mas era um homem bom, era um homem de caráter diferentemente dele e formou os 2 filhos na faculdade sem ter sequer ensino fundamental. Esse é o meu pai. Então, se vier falar do meu pai, vai ter alguém aqui para defender quem é o meu pai, para contar a nossa história e para rebater. Eu acho que nessa conta dele de tudo vale por engajamento, tudo vale por atenção, tudo é dinheiro, ele esqueceu que tem gente do outro lado com coragem para rebater. Ele deve estar acostumado com as pessoas terem receio dele. Eu não tenho. Eu não vou me intimidar. E ele está dizendo, eu vou mostrar quem é a Tabata. Então eu vou mostrar quem é o Pablo Marçal. Porque me parece que ele tem muito esqueleto no armário, que ele tem muita coisa escondida, que precisa ser trazida à luz para que a população de São Paulo possa saber quem são os pré-candidatos. Bom, deputada, para a gente não deixar passar batido, eu queria comentar rapidinho com a senhora a pesquisa Datafolha, que foi divulgada hoje para São Paulo. A gente tem os números aqui na tela, vai aparecer aí o gráfico com os números, né? Nunes 24, Boulos 23, Datena 11, o Marçal, que é esse que a gente está mencionando, tem 10, a senhora com 7, Marina Helena 5. A gente mencionou já fez análises sobre esses dados, mas queria te ouvir rapidamente também, por favor. Diego, são muitas pesquisas, naturalmente, é a maior cidade do país, então a gente nunca olha para uma pesquisa sozinha, olha para o todo, tem a nossa pesquisa interna, e a gente tem muito dado para confiar que eu sigo em terceiro lugar
com 10% de intenção de votos, com os mesmos desafios que eu tinha alguns meses atrás. Tenho hoje só a pré-candidatura que mais cresce, lidero um projeto que tem a menor rejeição, temos um baita time, prontos para falar não de baixaria, não de ataque pessoal, mas da cidade de São Paulo. O meu desafio é ainda ser desconhecida por mais da metade da população de São Paulo. E é esse desafio que a gente está enfrentando, com a construção do plano de governo, rodando a cidade como literalmente estou fazendo agora, nos reunindo com os diferentes setores, com toda a sociedade. Então, eu sigo bastante otimista, bastante confiante nesse trabalho, até porque me parece que São Paulo já deixou muito claro em votações passadas que aqui não é espaço para extremista se criar, aqui não é espaço para criminoso se criar, aqui é espaço para gente séria, da esquerda à direita, que queira debater a cidade, que tenha a capacidade de articular com o governo federal, o governo estadual, focar nos problemas que importam, cuidar dessa cidade que hoje falha nas coisas mais básicas, da alfabetização à segurança. Então, seguimos aqui bastante otimistas, muito animados e também ansiosos pelo momento da campanha em que eu terei ainda mais oportunidade de me apresentar. Tá certo. Bom, deputada, obrigado por nos atender hoje. Mais uma vez, nossa solidariedade aqui pelos ataques que a senhora sofreu e bom trabalho. Obrigada, Diego. Obrigada, Raquel, todos que nos acompanharam. Vou para mais 2 reuniões. Até mais. Até.